Verbas Públicas, de Machado de Assis, voz, Iba Mendes. Porquanto a dita Câmara Municipal, perguntando-lhe o procurador se podia fornecer jantar ao tribunal do júri, quando a se prolongasse até tarde, respondeu que não, visto que tal despesa não se acha autorizada em lei. Teve razão a Câmara, e teve-a duas vezes. A primeira, porque a lei o veda, e a obediência à lei é a necessidade máxima. A segunda, porque o jantar é, de certo modo, um agente de corrupção. Não me venham com sentenças latinas, primo vivere, dende judicare. Não me venham com considerações de ordem filosófica, nem com rifões populares, nem com outras razões da mesma, muito próprias para embair ignorantes ou colher descuidados, mas sem nenhum valor ou alcance para quem olhar as coisas de certa altura. A questão é puramente moral, e a presença do rosbife não lhe diminui nem lhe troca a natureza. Não me venham também com o jantar na política, porque em certos casos não há incompatibilidade entre o voto e o prato de lentilhas. E, politicamente falando, o paio é uma necessidade pública. O caso dos jurados é outra coisa. A primeira e inevitável consequência do jantar aos jurados seria a condenação de todos os réus, não porque o quilo implique severidade, mas porque induz à gratidão. Como se sabe, absolvidos os réus, paga a municipalidade às custas. Não é crível que um tribunal de homens briosos e generosos condene a mão que lhe prepara o jantar. Convém contar com o pudor dos estômagos. Acresce que a digestão é variável em seus efeitos. Umas vezes inclina ao cochilo, e não se pode calcular que inúmeros erros judiciários sairão de um tribunal que dorme a sesta. Outras vezes o organismo precisa de locomoção, e as sentenças cairão da pena, como frutas verdes que um rapaz derruba. Não cito o caso dos que fazem o quilo entre a espadilha e o basto, e ficariam impacientes por sair. Caso verdadeiramente assustador, visto que a maior das nossas forças sociais é o voltarete. Coteje agora as inconveniências do jantar com as vantagens do jejum. O jejum, um estado de graça espiritual, é uma das formas adotadas para macerar a carne e seus maus instintos. A satisfação da carne torce a condição humana, igualando-a à das bestas, ao passo que a privação amortece a condição bestial e apura a outra. Fortifica, portanto, o ser inteligível, aclara as ideias, afina e eleva a concepção da justiça. A sopa tem suas vantagens. O assado não é em si mesmo uma abominação. Pode-se almoçar e querer bem. Não há incompatibilidade absoluta entre a virtude e a couve-flor. A justiça, porém, requer alguma coisa menos precária, mais certa. Não se pode fiar de hipóteses, de casualidades, de temperamentos. O que me admira neste caso não é a decisão da Câmara, que aplaudo, desde que é fundada em lei, e o respeito da lei é a primeira expressão da liberdade. O que me admira é que só agora reclame o júri um bocado de pão. Pois nunca pediu o júri uma verbazinha para os seus pastéis? Só agora há estômagos naquele tribunal? Só agora há processos longos e juízes famintos? Tanto pior. Se esperam tantos anos, pode esperar alguns mais. Para ler esta crônica, acesse www.poeteiro.com